A gente poder entender melhor como é que ficou esse raciocínio, né? Porque a projeção, ela não é utilizada em outros entendimentos do próprio Poder Judiciário, né? Com relação, por exemplo, à estabilidade em relação ao estado gravídico, né? Que não há projeção do aviso prévio. Eu gostaria só que fosse um pouquinho melhor discorrido quais as razões que levaram, né, a se usar a projeção, se é naquele sentido de beneficiar o empregado ou se há outras considerações a mais a fazer na adoção da projeção do aviso prévio no sentido de computar o benefício. Certo. A principal colocação, que aí no caso do Ministério do Trabalho, foi o primeiro entendimento do artigo 487 da CLT e a orientação jurisprudencial da SDI, né, que é a seção de dissídios individuais do TST, número 367, que ela falta. A falta de aviso prévio por parte do empregador dá ao empregado o direito dos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a integração desse período no seu tempo de serviço. Então, esse período aí tem que ser completo. Doutor Paulo, então, pelo visto, mesmo não constando em convenções e o sindicato interpretando abusivamente essa indenização, os empregadores não poderão fazer nada a não ser judicialmente. Entendo que sim. Quer dizer, uma situação nossa aqui que caberia, sim, aí no meu entendimento, o Poder Judiciário dirimir a questão. Nunca, mesmo essa discussão entre empregador e sindicato, mostrando a legislação, mostrando que nas convenções não existe essa... O grande problema, como eu disse para o senhor, é que nós no Ministério do Trabalho, nós não temos capacidade para atender. Nós não temos, nós não temos capacidade de atender as categorias que não são, que não têm sindicato. Nós já não damos conta. Correto. Se nós colocarmos mais isso lá, para os senhores mesmo, inviabiliza tudo. Correto. Vamos ouvir a Irani ali, peraí. Só para falar para o Paulo, a gente sabe que vocês não podem intervir no sindicato, mas eu acho que uma boa conversa às vezes resolve alguma coisa. Não é competência do sindicato dizer de quem é o direito. Lógico, nós já discutimos, isso cabe à Justiça do Trabalho. Por que não se limita numa ressalva na rescisão? Não seria o suficiente? Dali, tinha-se tempo para as partes pensar se poderia, então, postular uma reclamação. Porque a recusa do sindicato realmente causa transtorno, não só para o empregado, como o empregador. Porque, às vezes, o empregado, ali naquele momento, ele não tem intenção, ele não soube nem pensar, ele não pensou ainda se ele pode ter esse interesse de postular uma reclamação. Com a ressalva, ele vai ter tempo, se ele quiser, posteriormente, ele pode reclamar. Pelo menos não ficaria todo mundo no impasse, o que se faz até agora, está sendo feito agora. Concordo com a sua colocação. E, como eu disse, quando o sindicato diz que foi o Ministério do Trabalho que falou isso, no mínimo está dizendo uma coisa inverídica. Né? Mas, vamos assim, a gente tenta colocar para eles, como eu disse, nós já tivemos reuniões a respeito da nota técnica com eles, né? Fizemos ver a interpretação, mas nós temos como obrigá-los a eles a ter esse procedimento? Infelizmente, não. Nós não temos. Deixa eu aproveitar e fazer outro questionamento. Quando o empregador dá o aviso trabalhado e exige que o empregado trabalhe, aí o empregado recusa. Ele diz que não vai trabalhar. Aí o empregador quer descontar. Você pode falar a respeito disso para a gente? Não, aí nesse caso ele tem o direito a descontar. O empregado não está trabalhando o aviso para ele. Mas ele assinou o aviso para trabalhar. Como que ele assinou o aviso trabalhado. Ele vai ter que trabalhar esse aviso. Isso que eu estou dizendo, o empregador tem todo o direito de descontar os Mas eu vou descontar a título de aviso não trabalhado? Não. Você vai descontar o saldo dos dias que ele não trabalhar. Mas ele não pode alegar que ele disse que não ia trabalhar e ficou em casa, e aí ele vai falar que recebeu um aviso trabalhado? Ele pode alegar o que ele quiser. Você não quis, você não colocou lá para ele que aviso é trabalhado? Porque tem uma decisão, se ele não compareceu, ele faz falta. Me parece que não estão aceitando muito bem isso, não. Preciso rever. Ok, Geraldo. O que eu ia colocar aqui, não se desconta avisos, desconta faltas. Exatamente.
Ok. Adair, não quer falar nada hoje? Espera aí. Deixa eu... Passa o microfone. Pode ser? Microfone. A minha dúvida é aquela questão da súmula 276. Quando o aviso dado pelo empregador, não há dúvida se ele conseguir novo emprego, a dispensa. E caso ele peça demissão e solicita do empregador a dispensa do cumprimento, não poderia aplicar? Aí, assim, temos duas situações. A 276, ela é clara. Demissão sem justa causa. Eu fui demitido. Durante o aviso, eu obtive um novo emprego, meu empregador é obrigado a me dispensar, a me liberar do restante do aviso. Eu arrumei um novo emprego. Não paga os dias que estiver faltando. Vai pagar até o dia que eu trabalhei, ok? Eu, como empregado, pedi demissão e pedi para ele me dispensar, critério da empresa. Dispensa se quiser. Mas a venda dispensa está obrigada a pagar os dias restantes. A venda dispensa aí está obrigada a pagar os dias restantes. Mas pela portaria... Porque o aviso aí, ele só é irrenunciável por parte do empregado. Por parte do empregador, não. Mas pela portaria número 1/2006, na sua emenda 23, parece que dá o direito dessa dispensa. Né? Não, que eu saiba, não. Aí é questão de interpretação. Mas aí, no caso, a interpretação do Ministério do Trabalho é clara, no sentido de colocar que o enunciado só vale para dispensa sem justa causa. Perfeito. No sentido contrário. E tanto que é a opção da empresa. Dispensa o empregado se quiser. Ela pode dizer, não, foi você que pediu para sair, você vai cumprir o aviso. Certo. A outra questão, tudo bem. Deixa eu passar para a Everalda aqui. Olha, o que acontece? Se o empregado pediu para sair e ele dispensou ele, você acha que o INSS vai perder a partinha dele? Só isso, cara. Dispensou porque quis. Ele não vai trabalhar, mas vai ser contado para a férias fazer tudo. Bom, a outra questão é em relação ao aviso também. Lá na IN 15, artigo 17, fala sobre a projeção do aviso que tem que ser anotado na carteira. Sim. Quanto na dispensa também, da mesma forma pelo empregador, não há dúvida. Mas, no caso do pedido de dispensa, parece que associado ao parágrafo 1º do artigo 477, que há a projeção do aviso também, parece que aplica-se a mesma regra, né? No caso do da pedido de dispensa. Do empregado? Pedido de dispensa imediata com aviso indenizado pelo empregado. Sim, aí sim. Se ele vai pagar, se ele vai ter descontado dele o aviso, sim, aí tem... Correto. Tem Ali, então, aquela projeção na carteira, não importa a forma da dispensa. Está sendo indenizado, tanto faz qualquer das partes. Exatamente. Perfeito. Esse é meu entendimento também. Está na IN 1 também, a emenda 11, e no artigo 477, parágrafo 1º. O meu entendimento é esse também. Exato. Mais algum questionamento? Quer falar mais alguma coisa daí ou não? Não, do aviso, então, não, mais nada. Aí nada. o pessoal questionou aqui sobre o novo TRCT, que era para ter entrado em vigência agora em 1º de agosto. Foi feita uma prorrogação da vigência da legislação, que passou a ser 1º de novembro. Né? Então, nesse aspecto, se vocês tiverem alguma dúvida, a legislação não foi alterada em nada. A única coisa que alterou é que a vigência dela deixou de ser 1º de agosto para ser 1º de novembro. Mas o restante continua do mesmo jeito. Ou seja, vai ter aquela alteração dos formulários. Né? Eu já fiz essa palestra aqui para os senhores. Né? Isso, vai alterar os formulários da rescisão lá. A gente vai ter, a partir de agora, seria a partir de 1º de novembro, o termo de quitação e o termo de homologação, que são documentos diferentes. Termo de quitação para rescisões com menos de 1 ano de contrato. Certo? E aí, nesse menos de 1 ano, eu já antecipo a projeção do aviso. O empregado tem lá 10 meses e 20 dias. Foi mandado embora. Então, a projeção do aviso dele não vai dar mais do que os 12 meses. Então, é termo de quitação. A não ser, aí tem sempre as nossas ressalvas, né? A não ser que a convenção da categoria, e aqui alguns sindicatos têm isso, que diz que a partir do 3º mês, ou a partir de 6 meses, a rescisão tem que ser homologada lá no sindicato.
Aí, nesse caso, não vai usar termo de quitação, vai usar termo de homologação, certo? Mas não tem nada, então, termo de quitação. Um ano, o empregado com um ano, termo de homologação, certo? Então, assim, essa parte aí foi mantida todo o que já foi colocado. A única coisa que alterou foi a vigência dessa legislação. Doutor Paulo, no caso, os formulários, mesmo a obrigatoriedade, que é a partir de 1º de novembro, mas pode ser utilizado... Pode. Né? É possível. Quem já está utilizando, eu até recomendo, continue utilizando, porque é facultativo, não é obrigatório. A partir de novembro será obrigatório, seria o caso de 1º de agosto. Então, a partir de 1º de novembro vai ser obrigatório, não vai ter o outro formulário. Mas eu já estou, na minha empresa, utilizando, melhor ainda. Pode utilizar. O meu questionamento é o seguinte, até eu tenho mais ou menos uns 40 dias, eu falei com o senhor por telefone a respeito, que nós já estava utilizando, que o sindicato já disponibilizou esses formulários para nós. Então, nós estamos tendo dificuldade com o pessoal dos VaptVupt, que prestam serviço para o Ministério do Trabalho em termos de seguro-desemprego. Que eles chegam lá e falam, não, o contador fez, eu tenho tudo errado aqui, porque não tem assinatura, não tem tal. Então, o que eu fiz? Eu tenho feito, quando eu mando a rescisão, já mando aquela portaria da vigência também, mas só que uns falam, não, isso aí para mim não aceito, não. Então, seria bom reforçar para o pessoal dos VaptVupt, os prestadores de serviço, para que eles acatem esse formulário, ambos os formulários, né? Para facilitar para a gente o entendimento. É bom saber isso, porque assim, nós já mandamos 2 correspondências, digamos, porque tem um setor do Ministério do Trabalho, que não é o meu, que mantém um convênio com o VaptVupt, né? Porque o VaptVupt é um órgão do governo estadual, né? Não é do órgão do governo federal. Então, tem um setor do Ministério do Trabalho que, por solicitação nossa, já enviou 2 correspondências para eles lá, pedindo para esclarecer todos os atendimentos do VaptVupt a respeito dessa legislação. Se ainda continua havendo dúvidas, vou reforçar, vou pedir para comunicar novamente. Perfeito. O microfone lá para o Hamilton, lá. Não, a Irani leva lá no fundo, o Hamilton. Paulo, essa não é a primeira reunião que eu participei lá no Conselho, e inclusive teve a presença do senhor Gilberto, que é um representante da Caixa Econômica Federal. A partir daquela reunião que tivemos, eu comecei a implantar esses novos formulários, mas eu tive problema. Por quê? Eu não sei se a Caixa Econômica, porque é muito fácil a pessoa instituir uma portaria e não divulgar e não fazer uma apresentação dessa documentação para os seus colaboradores lá, que é a Caixa e o próprio Cine. Então, eu coloquei em uso esses formulários. Infelizmente, eu tive problema, porque a Caixa Econômica fez a retenção da via da rescisão do trabalhador e os demais documentos homologados pelo sindicato. Posterior, o trabalhador precisou de novas vias para poder dar entrada lá no seguro-desemprego dele, lá nos benefícios. Então, será que não é possível a Caixa Econômica orientar o seu pessoal lá, né, o próprio Cine? Já foi um erro da Caixa, porque assim, agora a Caixa não tem que ficar nem com o termo de rescisão, não. Ela tem que ficar com o termo de quitação ou o termo de homologação, conforme for o caso. Entendeu? A Caixa... É esse que o documento que a Caixa vai usar para liberar o fundo de garantia e o seguro-desemprego. Então, esse procedimento da Caixa está erradíssimo, né? Agora, como você disse, vou entrar em contato com o Gilberto, ele é o responsável lá pelo setor lá na Caixa Econômica, repassar essa informação para ele. Eu acho que você colocou uma coisa importante. Além da gente divulgar para os senhores, digamos, para outras categorias, para outros empregadores, é necessário também que a gente divulgue internamente dentro dos nossos órgãos. Você tem toda a razão. E eu acho que aí é uma falha, se está havendo esse tipo de procedimento da Caixa, é uma falha muito grande. Ivandro. No verdinho. O novo termo, ele, segundo o sindicato, vai ser excluído a assinatura da primeira parte. Não vai ter nenhuma assinatura. Sim. E como aquele documento, segunda parte, não tem nenhum valor, ele é sem valor, a primeira parte não teria que ter pelo menos um visto?
Eu acho que, vamos assim, lá ele diz o seguinte, ó, deixa eu ver como é que diz aqui a portaria. Vai ter que ter um visto, mas é só um visto. Ele diz... Que ele não reserva espaço nem para visto. Aí provavelmente seria ou no lado ou então no verso, o visto. Mas isso aí o sindicato vai falar, não tem que ter. Vai criar a maior polêmica e vai falar, não vai ter e não vai aceitar ninguém assinar. Eu vou dizer o que diz tanto o termo de homologação como o termo de rescisão diz assim. Foi prestada gratuitamente assistência ao trabalhador nos termos do artigo 477, parágrafo 1º da CLT, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do termo de rescisão de contrato de trabalho número tal, o qual faz parte do presente termo de homologação. As partes assistidas no presente ato de homologação foram identificadas como legítimas, conforme prescrito na Instrução Normativa número 15 de 2010. Então, vamos assim, lá, eu acho que não faz mal. A pessoa dá um vistozinho, certo? Digamos assim, isso vai, vamos assim, porque, na verdade, a primeira parte lá é só conta. É quanto o empregado tem para receber, quanto foi descontado dele o valor líquido. Tudo bem, é só conta. Porém, a segunda parte não faz uma única referência aos valores. Quando não faz referência nem à totalização... Diz assim, aqui diz, ó, foi sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do termo de rescisão. Mas aí está falando que é lá no corpo. Mas não diz... E lá no só corpo... me pergunta assim, diz o valor que então, digamos, o empregado tem direito a R$1.000, a R$2.000. Não, assim, é isso que eu estou falando. Não vai ter... Por não expressar um valor, as pessoas poderá alterar isso aí. Olha, a gente não pode... O que eu diria é o seguinte, o termo, essa parte onde vai ter o cálculo, uma via vai ser da empresa, uma via vai ser do empregado. Justo. Aí o senhor diz assim, o empregado, vamos dizer que ele queira falsear isso aí. O senhor vai ter a via do senhor e vai ter a via do termo de homologação ou do termo de quitação com o senhor. Você assinou esse documento aqui ou você não assinou? Foi você que estava lá presente ou não foi? Meu não tem assinatura, só tem na quitação lá. Mas aí só estou dizendo, mas para fazer o termo de quitação, o senhor vai ter que apresentar os valores lá ou não? O senhor acha que o sindicato vai homologar, se o senhor não levar o termo de rescisão lá? Vai homologar, tudo direitinho. Vou levar, vai homologar tudo. Porém, por fato de não ter nenhuma assinatura... O senhor vai ter que apresentar para ele o termo de rescisão com a conta e o termo de homologação para ele assinar. Sim. Aí é que eu estou dizendo, o sindicato não vai dar a homologação dele nesse termo de quitação, nesse termo de homologação, melhor dizendo. Segundo o sindicato, é provável que a pessoa que tente fraudar consiga êxito. Segundo o sindicato, ele vai ser um anexo sem nenhuma anotação. O principal valor vai ser o termo de homologação. Vai ter valor, mas não vai ter nada que comprova aquilo. Não estou falando valor contábil, não. Estou falando valor jurídico. Vamos colocar uma coisa diferente da outra. Okay. No termo de homologação e o termo de quitação, ele vai ter valor jurídico. Ele não vai ter valor contábil. O valor contábil está lá no termo de rescisão. Né? Agora, é isso que eu estou dizendo. Assim, seria de bom ouvido, se for o caso, as partes fazerem um visto lá? Seria. Agora, vamos assim, se isso vai acontecer ou não, ou se alguém vai tentar fraudar isso ou não, eu acho pouco provável que haja uma fraude nisso, porque a pessoa tem maneiras de comprovar que aquilo foi feito perante uma outra entidade. No caso do termo de quitação, isso é mais, digamos assim, mais fácil da pessoa tentar fraudar, porque não vai ter a homologação do sindicato, ou seja, os contratos com menos de um ano. Né? Mas, feito lá a conta, verificado que está tudo correto, esse empregado não vai ter benefício algum para fazer isso. Né? E aí, a interpretação que aí eu dou, não é do Ministério do Trabalho que está dizendo isso, né? Aí já é deixando bem claro. É uma interpretação minha particular, é que provavelmente, não sei quando, mas no ano que vem, algum período do ano que vem, o Ministério do Trabalho implante o sistema Homolognet, que aí independe de ser no Ministério do Trabalho, de ser no sindicato, o próprio sistema é que vai fazer as contas.
Então não vai ter como a pessoa fraudar, porque vai ter inclusive um código de segurança em todos os termos, não vai ter possibilidade de fraude. Ok, Fábio. Paulo, com relação a esse campo 50 aqui, informar o saldo líquido de dias de salário, né? Quando as faltas forem maiores, e pode ficar negativo esse campo aí? Como que é? Não entendi. Pode ficar negativo? O desconto... Não, hoje não, o termo de rescisão não vai ser mais negativo. Ele vai ficar zerado. Zerado, né? Zerado. Tá? Outra coisa. Está expresso lá na portaria. Ele não vai vir mais negativo. Ele sempre será zerado. Foi negativo, deixa zerado. Isso. Ok. Com relação, você falou ao Homolognet, está vindo aí pelo sistema SPED, né? O SPED social, que é a folha, né? Pela Receita Federal, inclusive o Ministério do Trabalho está nesse projeto. O Homolognet, ele vai ser incorporado pelo SPED ou vai ficar à parte? Como eu não trabalho, não faço parte desse grupo de trabalho que está pesquisando isso, eu não saberia te responder agora. Eu posso até tentar obter essa informação e responder os senhores posteriormente. Tá, ok. Obrigado. Fala, meu amigo Doraci. Liga aí no verdinho. Aperta embaixo. Com relação a esse campo 50, vamos dizer que o negativo que eu falo é o seguinte, eu pedi o Fábio para questionar, se tem mais falta do que saldo de salário, ele vai ficar negativo. Porém, o termo não fica negativo, porque as outras verbas, no entendimento, acho que ficou a dúvida com relação a isso. O que vocês querem dizer? Sim, se em tese, digamos assim, o empregado, porque na verdade ali no campo vai vir na parte, porque o campo 50 ali, pelo que eu me lembro, saldo de salário menos as faltas. Ainda é parte de recebimento da parte dele. De recebimento. Então, digamos, ele tem 5 dias para receber, então vai vir ali os 5 dias. Os outros 25 que ele faltou, vai estar lá na parte de descontos. Certo? Então, nesse caso aqui, o que ele quer dizer é isso. Esse saldo, não tem jeito de eu ficar com menos um dia de trabalho. Não tem como. Tem lá, como o senhor disse, no saldo final da rescisão. Entendeu? No saldo final da rescisão tem saldo. O questionamento é o seguinte, se ali nesse item fala que é saldo salário menos asfalto e DSR, e se asfalto e DSR for maior do que o saldo salário, o saldo fica negativo. Então, no caso, pode ficar negativo. Aqui aí eu entendi a pergunta do senhor. Aqui, em tese, pode. Então, digamos, se ele teve contado as faltas e mais o descanso semanal, deu menos lá para ele. Aqui, sim, vai ficar negativo. Desde que no final do termo não fica negativo. Lá, no campo do saldo líquido a receber dele é que não pode ser zerado. Correto. Porque surge muito esse questionamento aí, Léo. Não pode ser negativo. Adair. Desculpa, não pode ser negativo. Fez uma boa correção. Adair. Em relação à questão do Ivandro aí, a folha do termo rescisório não ter assinatura, o termo de quitação é bem claro lá, ó, o efeito, pagamento das verbas rescisórias especificada no corpo do TRT, o qual devidamente é rubricado pelas partes. Então, não há como a AMU fazer essa mudança, cada um vai levar o seu documento vistado. O cuidado que tem que ter, as pessoas que forem homologar, exigir esses vistos. Exatamente. Outra dúvida que eu tenho aí, Paulo, é em relação ao campo 23. Parece 23. Que não está bem claro esse campo 23. Remuneração do mês anterior. Na verdade, tipo assim, eu não consegui entender o que eles querem dizer com isso aqui. Eu entendo que seria, digamos assim, considerando tudo que o empregado, digamos, ele teria lá salário, mais repouso semanal remunerado, se for o caso, não seja incluído, não for mensalista, ele tenha um quinquênio, esse tipo de coisa, quanto que daria para ele no mês anterior? Porque no mês corrente da rescisão, ele pode não cumprir o período integral. Tá Perfeito. Vendo? Seria o salário base, em outras palavras. Mais ou menos isso. Porque aqui fala, no caso de faltas, ficou vago total aqui. Fala que se não houver remuneração, faz-se a projeção por 30 dias. Mas se houver faltas, não tem lógica. Tem que haver projeção em todos os casos. Exatamente. Ok, o colega aí atrás aí. Seu nome, eu esqueci. Como é que é seu nome? Eu esqueci. Leandro.
Fala aí, Boa noite. Tirar uma dúvida aqui com o doutor Paulo, só fazer um parênteses antes da pergunta. Eu queria agradecer o presidente Everaldo, o vice-presidente Fabian. Estava na audiência pública que ocorreu no CRC, às vezes tem muitos colegas que não foram lá. Na audiência pública, o presidente Everaldo colocou que queria uma terceira demonstração financeira, DLPA, para constar como relatório contábil para microempresa e empresa de pequeno porte. Né? O presidente do CRC acatou, né? E, graças a Deus, nós, como temos o mesmo entendimento do sindicato, que claramente deu para entender que realmente defende a classe, que é normatizar a classe contábil, nós somos a favor disso. E esperamos que seja deferido lá pelo Conselho Federal de Contabilidade essa outra declaração para legalizar a classe, né, digamos assim. E achei também muito interessante a proposta lá do Fábio, quanto à questão de agregar uma cláusula no contrato de prestação de serviço contábil, uma cláusula em que o empresário tem que pagar a retroatividade quando a empresa desenquadra do Simples, pagar esse retrabalho para o contador. Né? Só essa colocação que eu queria, porque na audiência pública nós discutimos lá muito sobre o extrato bancário de empresário, e o extrato, até coloquei isso, né, Fábio? O extrato bancário do contador ficou para depois. Ninguém colocou isso, ninguém pensou no contrato de prestação de serviço contábil. Mas só esse parênteses que eu queria colocar. A dúvida que eu queria tirar com o doutor Paulo é o seguinte: ficou meio em dúvida o seguinte, com a questão lá do funcionário, ele escolheu os 7 dias corridos ou as 2 horas, no caso lá dos 20 anos, suponhamos, ainda fica a critério dele, ou 2 horas ou 7 dias corridos, né? Sim. Não úteis, corridos, né? Isso. Não, então tá bom. Obrigado. Ok. Mais algum questionamento? Não? Ok. Mais alguma coisa a colocar, doutor Paulo? Não, eu acredito. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Dizer da nossa satisfação e nos colocar à disposição sempre que houver, digamos, alguma necessidade por parte dos senhores, algo que a gente possa contribuir, né? Que nós estamos lá no Ministério do Trabalho à disposição dos senhores. Obrigado. A diretoria do sindicato agradece e muito essa parceria que nós temos, e eu gostaria que o Ronan direcionasse as palavras para o nosso amigo Paulo. Então, Paulo Gama, conforme disse aí, o Eli, a nossa diretoria, o nosso grupo de estudo, aqui, como você está vendo, nós reunimos todas as terças-feiras, e hoje, esta noite foi abrilhantada mais uma vez com a sua presença, e nós queremos, então, continuar sempre grato a você e não dispensar essa fraternidade que você nos tem dispensado todas as vezes que lá naquela casa nós vamos tratar de assuntos relacionados à nossa categoria. Mais uma vez, obrigado, e sempre nós vamos estar lá, assim que for necessário. Sabe? Eu que agradeço, senhor. Pessoal, como a maioria do pessoal está sabendo do Congresso, de Contabilidade, o 19º Congresso de Contabilidade, que vai ser realizado no Belém, no Pará, a diretoria vai se ausentar praticamente 50%. Vai lá participar do Congresso para trazer algumas sugestões ou algum conhecimento, trazer para nós. E, em virtude disso, terça-feira que vem, nós vamos suspender a reunião, não vai haver a reunião terça-feira. Então, na próxima terça-feira, nós estaremos aqui com as novidades do Congresso e firme para discutir os nossos problemas rotineiros de sempre, ok? O Fábio vai dar um aviso aqui. Não? Não, já decidiu aí. Eli? Oi? Depois deixa eu dar um avisinho de utilidade pública. Pode agora. Eu não sei se os nossos colegas já estão inteirados, que a JUSEG agora está emitindo a certidão simplificada pelo site. Então, aqueles que não tiver conhecimento, então você faz o requerimento, faz o cadastro lá, faz o requerimento, paga-se a taxa e dentro de mais ou menos 40 minutos recebe no e-mail a comunicação que a
A certidão já está emitida. É só voltar lá no cadastro que você fez anteriormente, com o seu CPF e senha, e emitir, imprimir a certidão simplificada. E qual o banco melhor para pagar? Eu paguei pelo Itaú ontem, né? E funcionou. Agora não sei se os outros bancos também estão funcionando, igual o Caixa Econômica, o Brasil, o Bradesco, que tem convênio da Cefaz, né? Eu creio que todos são mais ou menos o mesmo prazo. Ok. Paulo, você fica à vontade, se quiser responder mais uma, tudo bem, ok? Aproveitando a utilidade pública, a prefeitura, lá na junta, está funcionando, porém funciona sobre a tutela da JUSEG, porque não tem nenhum equipamento da prefeitura lá. O funcionário está disposto lá, está produzindo, igual a semana passada perguntaram aqui sobre o uso do solo no oficial, se está saindo mesmo, você paga hoje, amanhã você pega, porém, eles não têm condição de emitir lá, porque não tem condição de emissão, mas eles geram e você chega no seu escritório e emite, entendeu? Está gerando através dos equipamentos da junta comercial, porque a prefeitura está com 1 ano que o computador de lá não funciona. Estava precisando simplesmente de uma placa e não consegue há 1 ano. A prefeitura está a zero o investimento naquele VaptVup lá. Quer manifestar? Tira o uso do solo no oficial. Se você paga entra no chama. Fala o nome do negócio da NET? Não, eu não sei que era a NET lá. Entra no site da prefeitura, gera aquele documento, que é o documento, paga ele, pagou aquele do ano lá, no outro dia você pode ir lá e na hora te gera lá. Vai gerar para você lá, você conversa com ela, gera para você. Agora, está tendo um problema que já começou o descaso e estava funcionando de manhã e à tarde. O descaso já aumentou, que só funciona um período já. Deixa o Paulo completar aqui, ó. É só esclarecer aqui uma colocação, que a gente debateu aquela questão de o empregado que pede demissão e aí ele arrumou um emprego, né? E aí eu coloquei a posição que eu entendo que o empregador teria que pagar. Aí o pessoal trouxe aqui para mim um entendimento, isso, a portaria número 1, instrução normativa número 1, lá do Ministério do Trabalho, portaria número 1, que são entendimentos do Ministério do Trabalho a respeito de determinadas questões. E aí ela diz assim: no pedido de demissão, se o empregador aceitar a solicitação do trabalhador de dispensa de cumprimento do aviso prévio, não haverá o dever de indenização pelo empregador, nem de cumprimento pelo trabalhador. A quitação das verbas rescisórias será feita, nesse caso, até o 10º dia, então está interpretando que passaria a ser um aviso indenizado, contado do pedido de demissão ou do pedido de dispensa do cumprimento do aviso. Aqui a interpretação está no sentido de que o empregador, nesse caso, se o empregado é que pediu demissão e ele comprovou obter um novo emprego, que o empregador não estaria obrigado a pagar, né? Então, é uma interpretação que o pessoal levantou aqui, né? Eu divirjo dela, acho que a súmula é clara, a 276 seria só em caso de dispensa sem justa causa, mas, em tese, como é uma posição do Ministério do Trabalho, eu tenho que acatar. E aí eu tenho que passar o que foi colocado. Então, sim, pela súmula, por essa emenda 23 aqui, em tese, também, nesse caso, o empregador ele estaria dispensado de pagar esses dias que estivesse faltando para vencer o aviso desse empregado. Então, ela fala assim: homologação, aviso, dispensa do cumprimento prazo. No pedido de demissão, ou seja, pedido de demissão, o empregado solicitou a rescisão de contrato de trabalho. Se o empregador aceitar a solicitação do trabalhador de dispensa de cumprimento do aviso, então eu, como empregado, fui lá pedir minha demissão e pedi para o meu empregador: olha, você me dispensa de cumprir o aviso? Aí ele fala: não haverá o dever de indenização pelo empregador, nem de cumprimento pelo trabalhador. Então, aí o empregador aceitou. Não, então tudo bem, você pediu o aviso, você não vai cumprir, eu aceito que você não cumpra. Então, a quitação das verbas será feita até o 10º dia contado do pedido de demissão, ou seja, se foi no início, certo?
ou do pedido de dispensa de cumprimento do aviso. Então, eu estou lá com 15 dias. Eu pedi minha demissão, estou cumprindo o aviso, com 15 dias eu chego para ele, você me dispensa de cumprir o resto? Né? Você me dispensa de cumprir os outros 15 dias que eu teria que cumprir? Se o empregador disser, não, dispenso. Aí, nesse caso, que é a interpretação que está dando aqui, é que o empregador vai dispensar o empregado, mas também não vai estar obrigado a pagá-lo esses 15 dias. Né? Ok. Essa é a emenda 23 da portaria da Secretaria de Relações do Trabalho, SRT número 1. Né? No site do Ministério do Trabalho, vocês encontram isso. São emendas normativas da Secretaria de Relações do Trabalho. Então, ele fala assim, o secretário de Relações do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, no uso de suas atribuições e tal, considerando a necessidade de maior da eficiência ao atendimento ao público prestado pela Superintendência Regional de Trabalho, por meio de padronização de procedimentos administrativos, resolve aprovar as emendas constantes do anexo com orientações que deverão ser adotadas pelos órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Emprego em seus procedimentos internos e no atendimento ao público. Na internet se consegue isso, na página do Ministério do Trabalho. E então, novamente, agradecer o convite dos senhores e colocando à disposição para, em outra oportunidade, estar aqui dialogando com vocês. Bem, pessoal. Paulo, fica à vontade. Vocês querem continuar meia hora ou querem ir embora? Então, vamos embora. Fazer o quê, né?